A maioria dos casos paranormais termina de duas formas, são desmascarados ou resolvidos. Mas o caso de assombração dos S1000 Hell não foi nenhum desses. Por 14 anos, a família Smurl viveu com medo dentro da casa onde afirmavam haver uma entidade demoníaca. Eram jogados pelos cômodos, agredidos à noite e atormentados por um demônio que nenhum padre, oração ou exorcismo conseguiu expulsar. Ed e Lorraine Warren chamaram esse de um dos casos mais aterrorizantes de atividade demoníaca que já presenciaram. Após várias tentativas de expulsar a entidade, ela sumiu sem explicação, respostas ou provas de que realmente se foi. O que deixa apenas uma pergunta: se a Igreja Católica e os Warren não conseguiram se livrar desse demônio, então quem pode? Hoje vamos analisar um dos casos de possessão demoníaca mais aterrorizantes e bem documentados de todos os tempos. E esta é a história da família Smurl, então sem mais delongas, sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao King. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon e obrigado por se juntar a mim nesta barraca. Toda semana fazemos episódios que exploram as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os tempos. Para sempre, e hoje não é diferente. Mas como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Christos. Como você está? Tudo bem, Mark? E você? Estou ótimo. Obrigado por contribuir. Claro, sem problema algum. O público adora quando você faz isso. Ah, com certeza eles adoram. Este será um episódio assustador. Sou medroso para isso. Fui criado católico e ainda tenho medo de demônios até hoje. Nunca vi um, não quero ver um. E estamos gravando isso tarde da noite e eu vou fazer o meu melhor. Tudo bem, porque isso é tudo sobre a família Smurl. Se você nunca ouviu falar deles, se prepare porque a história deles é bem estranha. Agora, de novo, eu só quero deixar um aviso sobre isso. Eu não sei se demônios são reais. Eu não sei. Eu suponho que sejam porque sou católico, mas eu não sei. Eu nunca vi um. Eu realmente não sei como tudo isso funciona. Ok, eu já conversei com um demonologista neste mesmo programa e ele foi bem convincente. Ele me assustou bastante. Mas, de novo, eu não sei. Se você tem experiência com isso, eu adoraria saber o que vocês acham. E se houver alguma lacuna na minha história, por favor, comentem. Então, deixa eu só colocar um aviso. Eu não estou afirmando que nenhuma dessas coisas seja necessariamente verdade, mas estou apenas contando o que foi documentado pela polícia local, assim como pelo relato de Ed e Lorraine Warren. Então, o que sabemos sobre a família Smurl? Os Smurls eram basicamente, uma família tranquila em uma cidadezinha tranquila, West Pittston, na Pensilvânia. É uma cidade tranquila de classe trabalhadora no condado de Luzerne. Ela fica, perto de um riozinho. E em 1973, Jack e Janet Smurl se mudaram para um duplex na Chase Street. Os pais de Jack, John e Mary moravam em uma metade, enquanto Jack, Janet e suas 4 filhas, Dawn, Heather e as gêmeas Shannon e Karen, moravam na outra. A antiga casa da família foi destruída pelo furacão Agnes, obrigando-os a se mudar. A casa não tinha nada de especial. Era um duplex comum de 2 andares do século XIX e Jack resumiu o primeiro ano ali como totalmente normal. Ele disse: as meninas se adaptaram à nova casa e as famílias se acomodaram no que achavam ser o lugar ideal para criar seus filhos. Mas em menos de um ano isso mudaria completamente. O que era uma casinha tranquila em uma cidade pacata virou o cenário de uma das assombrações mais perturbadoras da história americana. Um caso tão intenso que nem Ed e Lorraine Warren conseguiram impedir. Se você quer saber quem eles são, explicarei depois. A assombração começou com pequenas coisas, como a televisão pegando fogo de repente. Canos vazavam sempre, paredes recém-pintadas ganhavam arranhões e ferramentas sumiam e voltavam. Você pode pensar, é uma casa velha, coisas estranhas acontecem. E então vieram os sons, arranhões vindos de dentro das paredes, batidas em quartos vazios, passos andando no andar de cima quando todo mundo estava embaixo. Quem sabe, né? Até a família Smurl, são pessoas normais, sabe? Eles só estavam tentando racionalizar as coisas pensando, casas velhas fazem barulho, a fiação é ruim, talvez tenhamos roedores ou algo assim, mas aí veio o cheiro. Os Smurl relataram explosões repentinas de cheiro de podridão que enchiam o cômodo e desapareciam sem fonte ou vestígio. E no final dos anos 1970, essas perturbações ficaram tão graves que não podiam mais ser ignoradas e, na verdade, começaram a ficar violentas. Móveis eram arrastados pelo chão, as camas tremiam enquanto a família dormia e as luzes piscavam, acendendo e apagando. E não foram só os Smurl que testemunharam esses eventos, os vizinhos também começaram a notar. Relataram gritos, rosnados e batidas vindos da casa, mesmo sem os Smurl presentes. O mais assustador foi que eles viram uma massa negra se movendo de um cômodo a outro pelas janelas.
Se fosse comigo, já teria ido embora. Morando nessa casa, pensaria, já era, tô fora, não vou lidar com isso. Eu não gosto dessas coisas, mas eles nunca fazem isso, nunca. Conseguir um financiamento é difícil, né? Só mudando ou achando um amigo, sei lá. No final, Janet virou o alvo principal da assombração. À noite, sentia-se arrastada ou imobilizada, sem conseguir pedir ajuda. Ela contou que foi arranhada, empurrada e até agredida sexualmente por essa entidade. Jack também relatou ataques, mas menos físicos que os de Janet. Ele disse ter visto a entidade mudar de forma. Primeiro era uma mulher idosa, depois um animal e, por fim, uma figura humana grotesca que subia na cama com ele. As filhas passaram a sofrer, sentindo os cobertores sendo puxados. Algumas relataram ter sido estapeadas ou tocadas por mãos invisíveis. Isso já não era mais só uma casinha assombrada. Isso era tormento. Então, em 1986, depois de uma década dessa atividade incessante. Quero dizer, uma década, vamos lá, Smurls, uma década. Tudo bem, quero dizer, acho que é difícil se mudar, seja lá o que for. Basicamente, os Smurls já estavam de saco cheio e decidiram que precisavam de ajuda. Então, eles procuraram qualquer um e todo mundo. E eles realmente chamaram a atenção de Ed e Lorraine Warren. Agora, os Warrens, se você não sabe, são demonologistas famosos. Eles atuam com a Igreja Católica e ganharam fama nacional pelos casos Amityville e Família Perron. Assim, a família Smurl estava confiante de que tudo terminaria. Quando os Warrens chegaram, Lorraine, clarividente, logo sentiu o que chamou de presença demoníaca ali. Ela disse depois: o ar da casa era pesado e opressivo. Percebi na hora que não era um espírito humano, mas algo mais sombrio, que estava ali há muito tempo. E os próprios Warrens documentaram dezenas de fenômenos, desde levitações, ruídos violentos até aqueles maus odores. A família afirmou ter visto a mesma sombra negra que outros já haviam visto passando pelos cômodos. Lorraine disse: isso não é um espírito humano, é demoníaco. Após ver a entidade interagir com o ambiente, ela afirmou: essa coisa é antiga, sabe assustar e manipular. Se alimenta do medo da família, ficando mais forte. Parece que culpam a vítima, mas tudo bem. Lorraine e Ed já atuam nesse ramo há tempo suficiente para perceber que a situação está séria. Decidem agir, mas reconhecem seus limites. Eles não podem fazer exorcismo sem autorização da igreja. Em 1986, os Warrens procuraram a Igreja Católica, alegando que a família sofria infestação demoníaca. Agora, se você não sabe muito sobre a Igreja Católica, a igreja é a primeira a dizer: tudo bem, mas vamos ter cautela com isso, certo? A igreja já tinha suspeitas sobre os Warrens devido à enorme popularidade deles e à atenção da mídia que seus casos recebiam. Isso os deixou um pouco relutantes em aceitar o trabalho. Mesmo após os Smurls solicitarem um exorcismo completo, os Warrens pressionaram mais a igreja, mas os oficiais recusaram por falta de evidências. Assim, padres só abençoaram a casa, aspergiram água benta, colocaram crucifixos nas paredes e fizeram orações em todos os cômodos. E a família afirmou que a atividade realmente diminuiu por algumas semanas. Mas não durou muito e quando voltou, voltou pior do que nunca. Ed Warren disse mais tarde: os padres que vieram aqui testemunharam os fenômenos por si mesmos, as batidas, as vozes, o cheiro de podridão, e mesmo assim a igreja demorou a agir. Enquanto isso, essa família estava sob cerco. Apesar de tudo isso, a família teve que lidar com essa atividade sozinha. A assombração virou assunto público, com repórteres entrevistando vizinhos que ouviram barulhos ou viram sombras. Porém, críticos acusaram os Smurls de inventarem tudo e chamaram de farsa. Alguns diziam que eles buscavam escapar das dificuldades financeiras ficando populares e ganhando notoriedade. Outros afirmavam que queriam fama por meio dos Warrens. Lembre-se, os Warrens eram quase celebridades dentro do universo paranormal daquela época. Mas também há muitas testemunhas na vizinhança que também estão vendo os acontecimentos, então é meio difícil saber o que realmente está acontecendo. Então, finalmente, depois de meses de pressão e documentação, a igreja autorizou vários exorcismos, não na família, mas na própria casa. Essa decisão veio porque Ed e Lorraine seguiram lutando pelos Smurls e porque padres que abençoaram a casa admitiram a igreja terem presenciado coisas perturbadoras. Os padres foram à casa e fizeram o exorcismo, passando pelos cômodos, recitando orações em latim e abençoando com água benta. E mais uma vez, por um breve momento, as batidas nas paredes pararam. O mau cheiro sumiu e os Smurls pensaram que talvez o pesadelo tivesse acabado. Mas, como antes, os ataques retornaram. Janet contou que foi levantada por uma presença invisível, ficou suspensa a quase 2 metros e depois arremessada, sendo atacada a noite toda. Heather e Dawn relatam ouvir seus nomes chamados por vozes desencarnadas que imitavam familiares, levando-as a quartos vazios.
o cachorro foi jogado contra a parede. E o mais impressionante de tudo, Jack afirmou que um súcubo entrou no quarto e o agrediu sexualmente enquanto ele estava no sofá assistindo TV. Nem ria. Priesto, que diabos está acontecendo, cara? Esse cara foi literalmente atacado por um demônio. Isso é engraçado. Isso parece cena de filme de terror. É assustador mesmo. Eles fizeram um filme sobre isso. A família toda é atacada. Pessoas são jogadas de um lado para outro, contra as paredes. Até a sombra negra os seguia. Ainda está lá, não fica só nos cantos e está se mostrando. Durante os exorcismos, Ed Warren disse ter sido atacado pela entidade. Ele foi estrangulado por mãos invisíveis e jogado ao chão. Em outro momento, foi arranhado no peito, ficando marcas de garras. Cada tentativa fracassada drenava cada vez mais a família. Eles esperavam melhorias, criavam expectativas, mas tudo piorava novamente. Apesar das falhas, Ed e Lorraine Warren não desistiram. Voltaram várias vezes à casa dos Smurl e organizaram sessões de oração. E mais crucifixos, estátuas de santos, relíquias, qualquer coisa para afastar a entidade. Chegaram a trazer padres que só sentiam pena da família. Eles não podiam agir oficialmente em nome da diocese, mas ainda assim ofereciam bênçãos, orações e apoio. Quando orações, relíquias ou qualquer coisa não enfraqueciam a atividade, os Warren admitiram que o caso fugiu do controle deles. Os Warren já lidaram com assombrações antes, mas aqui, qualquer esforço deles ou dos padres só acalmava temporariamente, pois tudo voltava depois. Então agora é 1987 e a família Smurl basicamente decidiu deixar a Chase Street, que era o lugar onde eles moraram por mais de 10 anos. Nessa época, a história já atraía a atenção nacional e repórteres ficavam sempre do lado de fora da casa deles. Mudar de casa era uma forma de fugir da assombração e de sair dos holofotes. Agora, a parte mais surpreendente, mesmo na nova casa, Jack Smurl disse ter acordado e visto a mesma sombra preta aos pés da cama. Janet relatou que continuou sendo atacada à noite, só que não com tanta frequência como antes, e com o tempo, os incidentes simplesmente pararam, mas a família enfatizou que a assombração nunca pareceu realmente ter acabado. A história acabou sendo publicada em 1988 em The Haunted, um livro coescrito pelo jornalista Robert Curran, junto com os lendários Ed e Lorraine Warren. O livro detalhou as experiências dos Smurl, com base na investigação dos Warren e entrevistas com a família. Então, em 1991, um programa de TV chamado The Haunted foi ao ar pela primeira vez. Tanto o livro quanto o filme ajudaram a consolidar esse caso na cultura pop. Mas eles também atraíram muito ceticismo, porque agora realmente começava a parecer que a família Smurl talvez estivesse nisso pelo dinheiro, certo? Eles conseguiram o livro, conseguiram o filme, conseguiram a fama, mas The Haunting ainda continua sendo uma das histórias mais fascinantes e controversas das investigações de Ed e Lorraine. Quero dizer, essa assombração foi diferente porque, ao contrário de Amityville ou do caso dos Perron, que tiveram fotos e gravações, esse caso não foi resolvido. Certo? Quero dizer, para Ed e Lorraine Warren, o mal não foi derrotado, só foi embora. Para quem acredita, isso torna o caso ainda mais assustador, pois indicaria que certos demônios não podem ser combatidos. Para outros, é só prova de que tudo foi forjado. Sabe-se com certeza que a família da classe trabalhadora viveu por mais de uma década em uma casa onde distúrbios foram presenciados por padres, vizinhos e jornalistas. E os Warrens mantiveram suas afirmações de que esse lugar estava de fato infestado por um demônio até o fim de suas vidas, continuando a citar o caso como um exemplo de verdadeira infestação demoníaca. Hoje, a posição oficial da Igreja Católica sobre o caso Smurl é um assunto meio delicado. Mesmo tendo autorizado oficialmente os exorcismos, a diocese nunca declarou oficialmente que a casa estava infestada por demônios. Os oficiais da igreja reconheceram que fenômenos inexplicáveis ocorreram, mas evitaram confirmar uma explicação realmente sobrenatural. Sob o ponto de vista científico, o caso trouxe muitos desafios. A maioria dos fenômenos não era verificável de forma independente, porque a maior parte da atividade acontecia quando os membros da família estavam presentes e nas poucas vezes em que vizinhos testemunharam alguma atividade, como a sombra ou ouvir sons de batidas ou rosnados. Isso pode ser explicado pela psicologia, certo? Talvez os vizinhos buscassem algo estranho e o cérebro pensou, aqui está o homem-sombra. E talvez houvesse um cervo no quintal que eles não conseguiam ver completamente, mas como estavam preparados para acreditar que aquilo era algo sobrenatural, foi isso que eles viram. E depois que os Smurl saíram da casa, ela ficou vazia por alguns meses. Sim, só alguns meses até que uma mulher chamada Deborah Owens se mudou para o duplex. Eu não consigo imaginar como foi essa conversa. Quero dizer, podemos investigar a Deborah Owens? Porque eu preciso saber quem era essa mulher, certo? Tipo, ela era alguém que estava procurando por emoção? Ela era só uma mulher aleatória, enganada por um corretor de imóveis? Sim. Não, este é um lugar lindo.
Tem 2 quartos, 2 banheiros, nenhum inquilino anterior, só tem um inquilino atual. Ele é demoníaco, eu não consigo imaginar como você apresentaria isso pra alguém tentando se mudar. Qual era o lance dela? Você sabe de alguma coisa? Sim, Deborah Owens se mudou para a casa e disse que nunca experimentou nada de estranho. Certo? Bem, ela era só uma mulher comum ou era tipo uma investigadora? Se isso ganhou atenção nacional, imagino que quem se mudou tinha algum interesse especial. Então é isso, Deborah se muda e afirma que nada de estranho jamais aconteceu. O que, mais uma vez, faz muita gente suspeitar que os S-Murals estavam fingindo. Ou talvez eles estivessem tendo suas próprias ilusões, ou talvez um deles mesmo estivesse possuído, quem sabe? Muitos desses casos paranormais parecem ter ocorrido há muito tempo, não é? Mas a maioria dessas pessoas ainda vive hoje. Eu, Jack Smurl, morri em 2017, mas Janet segue viva em LaPorte, Pensilvânia. As filhas seguiram suas vidas. Heather se tornou professora, Shannon trabalha na área da saúde, Karen faz trabalho social, e Dawn, por coincidência, teve um filho, e o nome do filho dela é Mark Glowinski II, que inclusive joga futebol americano profissionalmente. Ele joga como linebacker na NFL pelos Seahawks, Giants e agora Colts. Você conhece ele? Não sou muito ligado em esportes, mas achei incrível, não sabia dele. Muito curioso. Então, a família basicamente manteve que não inventou nenhuma das experiências que viveu. A maioria preferiu uma vida tranquila, longe dos holofotes que um dia tornaram a infância deles um pesadelo. O que de fato ocorreu na Rua Chase após mais de 3 décadas? Não existe uma resposta definitiva. A assombração dos S-Murl se destaca por representar algo que nossas explicações habituais, científicas, religiosas ou psicológicas, nunca conseguem resolver totalmente. Não há resolução em nenhum aspecto. Temos uma família que relatou mais de uma década de fenômenos estranhos que vários investigadores, presenciaram, mas não conseguiram explicar. Eles não conseguiam expressar o que aconteceu. Padres viram, vizinhos relataram, Warrens documentaram, mas ninguém parou. Então, quer você acredite no sobrenatural ou não, o caso meio que nos força a pensar sobre essa coisa desconfortável, o que realmente aconteceu com essas pessoas? Será que há situações que não se encaixam no nosso entendimento de como o mundo funciona? Os S-Murls passaram por algo que desafiou muitas, explicações normais e que nunca foi realmente derrotado. E hoje, a casa na Chase Street parece qualquer outra casa em West Pittston. Não há placa histórica nem atração turística. Nada indica que ela já foi, o centro do caso paranormal mais extensamente documentado dos Estados Unidos. Mas para aqueles que viveram isso e para aqueles que estudam casos como esse, a assombração dos S-Murl continua sendo apenas um lembrete de que ainda existem alguns mistérios que talvez nunca sejam resolvidos. E talvez isso seja o mais assustador de tudo. Eu não sei, é só que é um pouco assustador, né? O que está acontecendo? Sempre me pergunto isso ao conversar com pessoas que relatam fenômenos paranormais, ou até abduções por OVNIs. Quando eu converso com elas, não tenho a sensação de que estão mentindo, mas fico pensando o que realmente aconteceu. Mas o seu cérebro também prega peças em você. Com certeza, mas eu não sei se o seu cérebro poderia fazer você levitar ou algo assim. Se você for jornalista, gostaria de saber se pode pesquisar sobre algum jornalista independente do caso Smurl. Porque, é possível que, de novo, não estou descartando possessão demoníaca ou algo assim, mas será que é possível que os jornalistas... Acho que sim. Se os pais sofrem alguma ilusão, as crianças também podem ser afetadas. Porque elas vão simplesmente acreditar no que os pais estão dizendo e aí vão começar a, ver coisas, isso é possível. E os padres, obviamente, já têm uma predisposição para algum tipo de inclinação religiosa, então eles podem acabar entrando nessa também. Ed e Lorraine Warren já viram coisas, então talvez haja algo. Só acho estranho quando muita gente se envolve. Eu quero, um policial durão da Pensilvânia, ou um jornalista. Ou alguém que foi lá e disse, olha cara, nem acredito muito nisso, mas o que vi foi assustador. Tem um caso, especificamente Latoya, alguma coisa, esqueci o sobrenome dela, Jackson, não é Jackson, é outra pessoa. Isso aconteceu em um lugar como Detroit, acho, onde vários policiais testemunharam algo de forma independente. Eles acharam insano e registraram um boletim de ocorrência do que viram. Essa criança, escalou a parede, até o teto ou algo assim, coisa bem estranha. Mas quando é um policial dizendo isso, você fica eu tendo mais a acreditar no policial, sabe? Você tem alguma coisa de algum dos jornalistas? Alguns jornalistas relataram a experiência dos S-Murls com empatia e detalhes. Por exemplo, as alegações da família de assombração demoníaca que aconteceram na casa, destacando a intenção de ajudar quem enfrenta angústias semelhantes. A maioria dos jornalistas abordou isso com ceticismo.
Mesmo analisando só algumas dessas coisas, parece que o Wilkes-Barre, o Times Leader e o Scranton Tribune publicaram matérias sobre o lar quando a história veio a público nos anos 80. E eles descreveram ruídos estranhos ou uma atmosfera pesada na casa, mas não os ataques violentos que os Smurls realmente mencionaram. E esse cara chamado Paul Kurtz, que era um cético que investigou o caso, eles ficaram horas sentados na casa e não viram nada em comum. Os Warrens diziam que o demônio podia se esconder de estranhos e aparecer só para a família. O que quero dizer, de novo, se estamos falando do mundo dos demônios? Não sei, talvez seja possível, mas não tenho certeza. Só isso. Isso é uma daquelas coisas que eu fico tipo, eu não quero saber, prefiro só pensar, vai saber? Do que pensar, é verdade, eu vi. Eu costumava ter muito medo disso. Uma vez eu vi um filme com minha mãe e era tipo a aparição de Maria. Maria apareceu para várias crianças como em Fátima. Fiquei tão apavorado que mesmo sendo algo bom como a Virgem Maria aparecendo, ainda assim senti medo. Fiquei tão assustado com o filme que rezei para que a Virgem Maria não me visitasse. Eu era só uma criança, eu ficava tipo, Deus, por favor, não me abençoe com a aparição da mãe abençoada na minha casa, porque eu simplesmente não queria ver isso. Eu só pensava, sempre que você vê algo bom ou ruim, qual é a primeira coisa? Na Bíblia, todos os anjos dizem, não temas. Sempre que alguém vê um anjo ou demônio, fica apavorado do mesmo jeito. Qualquer que seja a visão, a reação é, caramba, isso é loucura. É objetivamente assustador. Isso é o mais assustador de tudo, mesmo sendo algo bom. Esse é meu ponto. Então eu fico tipo, olha, eu posso simplesmente viver minha vida pela fé e só pela fé. Sabe, eu não preciso de muita prova concreta do demoníaco para acreditar. Sou apenas um velho garoto católico, mas não sei. O que acham? Já viveram alguma atividade paranormal assim? Algo estranho já aconteceu? Vou te contar, a coisa mais estranha nesse estúdio foi quando a luz piscou atrás do Ethan, lembra? Foi bizarro. Não gostei e fico arrepiado só de falar. Essa foi uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram nesse programa. Há pouco mais de um ano aqui, isso nunca mais ocorreu com aquela luz. Nunca! Esse foi o único episódio, bem quando ele estava falando sobre isso. Eu nem quero discutir sobre isso. Tudo bem? Louvado seja Jesus Cristo. Obrigado por ouvirem. Voltamos na próxima semana com mais um episódio de Camp Check Religião, Camp História e outros camps. Teremos conteúdo novo a semana toda. Muito obrigado, pessoal. O comentário mais curtido deste vídeo ganhará um brinde. Estamos premiando todos os comentários mais curtidos dos nossos vídeos. Em cerca de 3 ou 4 dias vamos conferir. Seja o que for, vamos entrar em contato com você, vamos te mandar algumas coisas. Além disso, estou na estrada. Mark Gagnon. Ao vivo, você pode me ver fazendo stand-up comedy. Não vai ser nada demoníaco. Obrigado por assistirem a mais um episódio do acampamento. Vocês são sempre bem-vindos na minha barraca. Até a próxima, valeu!